Sacou a Carutaço na rede, match point para o Japão. 14 Japão, 9 para a Turquia. Assim como em 2024, a Turquia vai ficando fora das semifinais. Para piorar, o saque é de Mayu Ishikawa. Respirou fundo a Ishikawa. Jogou para o alto. Sacou! E a bola foi direto para o chão, é fim de jogo! Ace de Ishikawa! O Japão vai para a semifinal! 3-2 para cima da Turquia! 25-21, 16-25, 25-20, 22-25 e 15-9 no set desempate. As Dragões da Capadócia ficam pelo caminho e o Japão está na semifinal. Nessa transmissão que tem o apoio do Team GM, agenciamento esportivo levado a sério, e também da Volt 100% Brasil. Números e análises aqui no Webvôlei com Gurja e o Daniel Bortoleto. Gurginha, era tudo que o Vôlei Fan queria. Não vou dizer que o Bruno queria, até porque ele queria poupar a voz dele para a sequência da fase final da VNL. Mas eram 5 sets, terminando com essa vencedora na partida de hoje de quartas de final. Olha, moçada, o nosso pós-jogo está só começando, mas vai muito na conta do Santinha hoje, viu, Gurginha? KKKKK, mas eu tô rindo à toa. E tô contigo, viu, boss? Olha, vai ser difícil encontrar coerência agora nas atitudes e tomadas de decisão do Santarelli no comando da Turquia na partida de hoje. Deixou a baladinha em quadra durante 5 sets, ele não começa com a baladinha, começa com a Karakuch. A Karakuch se despede no primeiro set com 3 acertos, ele bota a baladinha para jogo e ela entra como titular em todas as outras parciais e se despede do confronto com 0 pontos. Em 18 levantamentos acionados, 6 erros e nenhum ponto e nenhum fundamento. O que justifica? E também essa dupla troca agora na reta final da parcial, em que ele bota Ozdemir e a Carutaço para jogo e não desfaz a dupla troca, tendo a Vargas como absoluta principal pontuadora da Turquia e também do confronto. A turcubana terminou o embate com 23 acertos, obtidos através de 19 ataques e 4 blocos. E o Japão é aquela aula, né? Aquela serenidade, sem perder a lucidez em momento nenhum, apesar das dificuldades, no bloqueio principalmente, né? Não conseguindo ser tão efetivo, mas o fundo de quadra é uma pintura. Como é lindo de ver a aula que dá o Japão no fundo de quadra. E temos que falar de Mayu Ishikawa, né, senhoras e senhores? Começou o quinto set abaixo, atacando uma bola no meio da rede, vacilando, mas no momento de definição botou a bola no bolso e garantiu a classificação do selecionado japonês à semifinal. E que ace, né? Me lembrou aquele ace do Giovanni lá, 2002, Campeonato Mundial, aquele Brasil e Rússia, né? Ela bota a bola lá na 5 da Turquia, direto pro chão, vindo da japonesa. Que saque maravilhoso da Mayu Ishikawa. Grande vitória japonesa, esperando agora, né? É bom a gente dar bastante risada agora, porque esse jogo Brasil e Alemanha, ai, tem tudo para ser tenso demais também. E é isso, o Japão esperando aí quem vai avançar de Brasil e Alemanha. Grande jogo do Japão, deu uma cornetada na Miyabi, mas até a Miyabi jogou bola, né? E a Shimamura conseguiu achar a Vargas no bloqueio nessa reta final também. O Japão classificado. A campanha já dava indicativos disso, né? Foram 9 vitórias na primeira fase, 7 delas por 3-0. E o Japão, atual vice-campeão, mais uma vez marcando presença entre os 4 melhores da Liga das Nações. Olha, senhores, de vez em quando eu dou uma passada pelos canais de YouTube do voleibol turco e o pessoal é corneta. É corneta e é muito corneta. Eu acho que hoje vai esquentar para o lado do Santinha. Eu admito que eu não consigo entender, depois do que fez a Vargas no 4-7, de carregar o time nas costas para forçar um tie-break, ela ficar tanto tempo fora de quadra. Não dá para entender, assim, a gente não está no treino, a gente não sabe dos bastidores, mas a falta de paciência dele com a Karakuch, eu sei porque ele está levando a Karakuch para jogar. Chama outra. Já que 2 erros ele vai tirar de quadra, essa última entrada no tie-break, para mim, diz tudo. Ela entrou
e saiu. Ela faz uma cara na volta para o banco de reserva, que é assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui, cara? Então, assim, beira um certo, não gosto de usar esse termo sem saber das informações, mas uma falta de respeito até com o atleta. Ele pode ter um monte de motivos para ter feito isso. Mas se ele não confia na jogadora, deixa ela fora. Como explicar tanto tempo da Karakuchi fora de quadra, por mais que ela dê prejuízo no passe, é uma verdade, e ter a Baladinho jogando 5-7 sem nenhum ponto, gente. Não dá para entender muito bem qual é o critério. Eu admito que não consigo entender. Ele tentou jogar com a Baladinho como segunda líbero, né? Como você muito bem analisou, mas tem caroço nesse angu aí, hein, Gordinha? E se for por conta de falta de respeito, é mútuo, tá, rapaziada? Porque não é de hoje que a gente também sabe que a Karakuchi é desrespeitosa. Não com suas companheiras de equipe, mas com suas companheiras de profissão. E o primeiro ponto dela, foi o primeiro ponto da partida, ela já invocou o Munha ali, vibrando, olhando para cima, de frente para o conjunto adversário. E essa substituição chamou atenção mesmo, viu, Bortoleto? Foi uma sequência de pontos do Japão, em que empacou na rede, com duas atacantes na rede, ele tira a Erkek da entrada de rede, bota a Karakuchi e o Japão erra o saque. E ele não dá sequência, ele já desfaz a troca, mesmo com a Erkek ainda estando na rede. Então, acho que a intenção dele era pôr a Karakuchi para rodar uma, e se ela rodasse ou não, já ia sair, já estava com a tomada de decisão prévio para desfazer a troca. E aí ela não podia mais voltar para o jogo, acho que por isso até ela fez aquela cara de Karakuchi. Moçada, vai ter muito assunto para se discutir desse jogo. E assim, o lado turco, Bruno, provavelmente vai reclamar da arbitragem, né? Aquele início de tie break, podendo abrir uma vantagem. O replay mostra que a bola bate no bloqueio japonês e o juizão lá não permitiu o desafio pela questão do tempo, né? 8 segundos, se não me engano, é o tempo que os técnicos têm para pedir um desafio. E depois daquilo ali, desandou, né, cara? Desandou. Foram dois momentos, né, que, no meu modo de entender, a Turquia acabou sendo prejudicada pela arbitragem, um deles no quinto set. São coisas do esporte de alto rendimento, né? Isso acontece, Bruno, não deveria, né, com a presença do desafio, né? Discordo, tá, cara? Porque também rolou ali 2 serviços da Vargas em que claramente ela pisou na linha e não foi observado. No primeiro set também teve um ataque japonês que pegou no bloco, é verdade que não foi pedido o desafio, né? Diferente do que aconteceu com a Turquia, que a Turquia pediu o desafio, mas com um certo atraso, e aí o professor Ibrahim não aceitou o challenge, confirmando o ponto para o selecionado japonês. Mas acho que falar que a arbitragem prejudicou a Turquia, eu acho que é um pouco leviano. Eu digo pelo momento, né, Gurja? Pelo momento em que esses erros aconteceram. Agora, eles vão reclamar, mas não dá para botar na conta só da arbitragem, né? Eles têm limitações físicas e limitações técnicas, né? Deu pena da Baladinho hoje, deu pena. No fundo, ela foi muito bem, agora não pode, né? Receber esse caminhão de bolas que ela recebeu e não botar nenhuma no chão. Negativo 6 na partida. Ela deu prejuízo menos 6 na partida. Se for lá reclamar com o árbitro, se estou em cima da cadeira, falo, chapa, você vai me reclamar de uma bola? Você deixou uma ponteira em quadro o jogo todo, ela não fez nenhum ponto? Fim de papo. Senhoras e senhores, muitas coisas para se explicar nesse pós-jogo. E será que o Santinha está com algum motivo para chutar o balde lá na Turquia? É fato que existe uma pressão gigantesca da federação local, o presidente lá é falastrão, exige título o tempo todo, mas nunca ouvi dizer que o Santinha não tinha os seus pedidos atendidos ali, né? De estrutura, trabalho. Será que está passando do limite essa pressão que vem de fora lá na Turquia por conta de investimento, por conta de tudo isso? Porque assim, eu acho que naquele momento que eles ganharam 2 títulos em 2023, na cabeça deles eles iam dominar o mundo, iam ganhar tudo daqui para frente. E esse cenário não permite que se pense dessa forma. E a Turquia fica pela segunda vez fora de uma fase final de VNL, não ganhou a tão esperada medalha na Olimpíada de Paris e está azedando o caldo por lá, viu, gente? Boss, Santarelli tem contrato até 2028 com a Confederação Turca à frente da seleção. Se ele estiver forçando uma barra aí, que eu acho que não,
vai receber uma bolada para que tenha o seu contrato rescindido, tá? Vai ter que pagar uma multa rescisória, porque, sim, o contrato do Santarelli é até 2028 à frente da seleção turca feminina. Que doideira, cara. Que doideira. Eu admito que esse jogo vai ter muitos desdobramentos antes da partida entre Brasil e Alemanha, a volta para a Turquia, entrevistas do Santarelli por lá, o que ele vai dizer no pós-jogo. Normalmente esse pós-jogo de hoje é aquele pós-jogo que pouca gente fala, né? Por mais que a TV Turca lá, oficial, esteja lá, normalmente não é muito de se falar. Mas eu acho que teremos muita coisa acontecendo nos próximos dias. Ele tá queimando a cara curte legal, cara. E, não é, não, e a gente já havia chamado a atenção disso na outra etapa, né, Bruno? A paciência estava muito curta. Então. Mas vamos falar um pouco de Japão também, senhores, até porque a gente espera que a gente tenha um Brasil e Japão no próximo sábado. Hoje, a Wada não funcionou no início do jogo, a Yoshino bancou em outros momentos. Quem segurou o BO foi a Ishikawa mesmo? A Ishikawa foi mais regular, né? Foi mais participativa, mas não há tanta discrepância na pontuação entre as três extremas. Elas que são as três principais pontuadoras da equipe na competição. A diferença foi apenas de 4 pontos entre Ishikawa e as outras duas atacantes. A Wada e a Yoshino contribuíram com 15 acertos. A Wada em 15 oportunidades em ataques. Já a Yoshino Sato passou por todos os fundamentos, 13 em ataques, um bloco e um ace. A Ishikawa pontuou em 19 oportunidades e só não bloqueou, 17 ataques e 2 aces. E esse último para dar números finais e selar a vaga, carimbar o passaporte à semifinal. Eu acho que a Wada ela conseguiu superar, né, os momentos de baixa dela na partida, conseguiu sair do buraco. E a Yoshino tem feito uma VNL muito interessante, né? Então ela também oscila, é verdade, mas conseguiu contribuir até no fundo de quadra, né? E na pipe, né? Aparecendo muito bem ali no meio fundo, né? E até porque também o Ferhat Akbas não tem assim tantas opções para deixá-las no banco, né, rapaziada? Akimoto e Akitamado ainda são jovens, né? É verdade, senhores. Vamos almoçar alguma coisa antes da nossa próxima jornada? Vamos! E agradecer aqui a rapaziada, hein? Atingimos a meta estipulada, Bortoleto. 1K de like na transmissão de Japão e Turquia. E vou te falar, muito bem, amigo, meus amigos. Bom e breve descanso e até daqui a pouquinho para esse Brasil e Alemanha. E também alcançamos aqui 52.300 inscritos. A galera hoje chegou chegando, a gente espera que vocês voltem daqui a pouco para Brasil e Alemanha. Bruno, Guja, Lacar, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Vamos dar uma respirada, comer alguma coisa, daqui a pouco a gente está de volta. Obrigado, moçada. O Japão avança e a Turquia vai ver a final da VNL pela TV. Aquele abraço. Valeu.